A Larissa tem 13 anos, mas já é escritora desde os 7. Ela é autora do livro Unicórnio Sem Asas, um texto que busca retratar a diferença entre as pessoas e surgiu como uma proposta do pai. O livro fala sobre desigualdade, bullying e superação em uma história infantil. E na verdade partiu de um desafio que meu pai fez. Ele falou assim, Larissa, né? Porque na época eu desfilava, ele falou assim, Larissa, você já desfila, você já faz teatro, você canta, você plantou uma árvore e agora, como diz o ditado, só falta escrever um livro. Aí eu tomei aquilo como um desafio, vim pro meu quarto e foi em menos de 30 minutos surgiu a história. Minha mãe, ela trabalhava com decoração, então tinha várias coisinhas de unicórnio pra enfeitar. Naquela época eu nem gostava muito de unicórnio, mas ela deixava aqui. E aí eu olhei um unicórnio com asas e um sem asas. E aí eu falei, e se eu fizer trabalhar sobre isso? E daí eu lembrei de uma situação de bullying que eu vi na escola. Tanto que quando os meus pais leram o livro, eles acharam que eu estava sofrendo bullying, mas na verdade eu tinha visto uma situação de bullying. E aí eu retratei isso com os unicórnios e aí na hora de colocar no papel foi fácil. Muito criativo, assim, criar histórias, né? Imaginação dela. Daí, por várias histórias que ela estava criando, né, umas histórias bonitas, eu montei um desafio para ela, assim, ó, Larissa, se você criar uma história boa, né, escrever um livro, o pai vai publicar esse livro. Daí ela foi no quarto, né, e acabou escrevendo a história mesmo. É só felicidade, né? A gente vê que uma criança que desde pequena já tem amor à leitura, além de ler, gostar de ler, ela gosta de ler bastante livros, né, gibizinhos, ela também cria suas próprias histórias. Isso pra gente é uma grande felicidade. Para escrever bem, é preciso ler bastante. A Larissa passa boa parte do tempo de lazer assim, olhando para os livros, e tem até uma coleção no quarto. Um hábito que começou ainda pequena. Sempre fui muito curiosa, então aos 4 anos de idade a minha mãe me alfabetizou em casa porque eu gostava muito de ler, e daí tipo só os livros de desenho e de colorir já não estavam mais sendo o suficiente pra mim, e daí ela contava as histórias e eu queria saber também ler as histórias, e aí ela foi me explicando, começou com as vogais, depois as consoantes, aí a gente juntou, e aí eu aprendi a ler com 4 anos, aí nisso ela já começou a comprar vários livros pequenininhos pra mim, foi melhorando minha leitura e peguei uma paixão também por gibi da Turma da Mônica, que é o que tem uma coleção e que foi com eles que eu comecei. A jovem autora é de Taubaté e tem como influência Monteiro Lobato, que atribui à cidade o título de capital nacional da literatura infantil, principalmente por conta do universo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em meio a isso, a estudante já se tornou um exemplo para outras crianças e até participou de palestras em escolas. O livro conta a história de um unicórnio que, no reino, todos tinham asas, somente um não tinha, e ele sofria bullying por conta disso. E geralmente eu tô falando sobre a leitura porque é algo muito importante que a gente deve priorizar, principalmente quando são crianças, né? Porque elas já crescem com esse hábito de leitura e leitura é muito bom. Eu gosto muito das histórias de Monteiro Lobato, eu tenho vários livros de Monteiro Lobato aqui no meu quarto também, li e reli várias vezes, e eu acho muito importante a influência de Monteiro Lobato na nossa cidade, né, que é a capital da literatura infantil, e eu também fiz a Emília em um seriado independente, As Aventuras de Emília e Visconde no Sítio, então para me preparar eu também li vários livros da Emília, de bibliografia, li várias obras de Monteiro Lobato, tudo isso me ajudou a formar a minha personagem e foi super incrível. Quem também reside na cidade e tem como referência o autor infantil é a Susan e o Fábio. Os dois produziram juntos o livro Mariá na Terra dos Cangurus, uma obra da autora e que recebeu as artes do ilustrador. A Mariá, Terra dos Cangurus, nasceu de uma aventura onde eu e minha família nós fomos para a Austrália, nós ficamos 2 anos um período lá e minha filha com 12 anos, foi para lá com 10 anos, viveu essa experiência, foi muito rica essa experiência, porém quando ela começou a entrar na adolescência, ela começou a sentir falta
do Brasil e de voltar para cá. Então, ela me escreveu uma carta pedindo o porquê que ela queria voltar, argumentando todas essas questões. Então, lendo essa carta, me inspirou a escrever o livro, trazendo o universo lúdico das vivências da Austrália, tanto dos lugares que a gente conheceu, quanto o koala e o canguru, que são animais bem característicos da Austrália. Então, eu não sei, tá tão automático, mas um automático bom, mas primeiro eu tenho que ler o texto. Então, esse texto você vai vendo, você vai criando onde entram nessas ilustrações, onde encaixam, né? Monteiro Lobato já tem essa que todo mundo conhece, e quando a Susan entrou em contato, foi assim, tempo recorde, que eu falei, gente, não vai dar tempo. Mandei alguns esboços para ela, aprovou, e foi, e saiu. Então é muito diferente lá no início e as de agora. Eu acho que agora elas estão muito mais infantis, já tinha esse colorido, tinha esse olhinho pequeno, essa testa maior, já tinha essa identidade, mas foi ficando mais fofinho, mais com cara de criança. E como eu trabalho com criança, eu faço também no meu trabalho. Então, a maior aprovação é deles. Eles gostando, né, que tem que encher o olho de criança, né? A criança que tem que gostar dessa ilustração. O Fábio ainda acumula no currículo livros produzidos para o próprio bisneto de Lobato, devido a tanta dedicação com os personagens do sítio. Tive uma infância de rua, andar descalço, até hoje. E aí, em 2009, uma amiga minha que, né, se tornou muito amiga, hoje nós somos grandes amigos, ela trabalhava no sítio. Ela falou assim, então a gente se conhecia lá da Fego. Ela falou, passa lá no sítio, que eu vou montar uma exposição, queria que você desse uma ajuda. Aí fui, fiquei... Porque mesmo lá eu acredito nos personagens, né? Com essa visão de criança. Eu conheço os atores, mas quando ele tá aí, Emília, Pedrinho, eu não chamo pelo nome, né? Então eu convivo com todos eles. E isso, assim, você fala, é muito louco, né? Como adulto, nesse mundo que é tão infantil, que para mim eu acredito que eu tô com eles, né? Eles são de verdade ali. E passar isso pro papel, até com esse envolvimento com os personagens, que me dá também essa facilidade, né? Essa abertura para entrar nesse mundo tão mágico. Eu nunca imaginei, né, aquela criança lá de 5, 6 anos que andava pelo Quiririm, fazia... Eu tinha uma amiga que ela é ilustradora também, só uma coisa, a gente tinha um clubinho, era eu e ela só. Porque a gente desenhava, a gente gostava disso daí, né? E nunca imaginei que aquela criança lá hoje poderia estar ilustrando de um bisneto de Lobato, né? E é através de escritores e artistas como esses que crianças podem descobrir uma nova paixão e transformar o presente e o futuro por meio da literatura. O livro, ele é rico e é trabalhado desde os primeiros meses de vida. Então, a criatividade, a ludicidade, a imaginação, o repertório de palavras, as cores. Então, tem N possibilidades de ser trabalhado com a criança, esse universo do livro, da literatura. E quanto mais for apresentado para ela diferentes tipos de leitura, diferentes tipos de livros e ilustrações, mais rico fica esse repertório e mais elementos essa criança vai ter para uma boa oratória, uma boa escrita, para uma criatividade futura no trabalho.